esse assunto, Luiz, porque a Raquel Fernandes, que é psicóloga, está ao vivo aqui conosco no Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutora. Obrigado mais uma vez pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Bom dia, Danilo. Eu que agradeço a você. É um prazer estar aqui conversando com você e com seus ouvintes. Doutora, a gente acompanhou aqui na reportagem do Luiz Felipe Nunes, né, mais um caso, não é? Um desafio mortal que colocou aí, né, a vida da menina aí de 8 anos, acabou com a vida da menina de 8 anos no Distrito Federal, a Sara Raíssa Pereira de Castro, né, depois de inalar desodorante, né? Então eu queria entender aqui com a senhora, primeiro, né, por que as crianças e os adolescentes eles são atraídos, né, por esses desafios nas redes sociais? Tem ainda a ver com relação ao desenvolvimento? É claro que a gente aqui não está culpando a criança, mas existe alguma justificativa que leve a criança a adotar esses desafios? A criança gosta de descobrir coisas, de se desafiar, principalmente por volta dos 10, né? Ela está perto dos 10 anos, mas 8, 9, 10, eles começam a entrar numa fase onde a descoberta do mundo passa a ser mais interessante e ampliar o universo de descoberta. Por volta dos 10, eles começam também a gostar de coisas mais assustadoras, jogos mais agressivos, e é justamente essa faixa etária que esses jogos mais influenciam, né? Esses jogos mais captam essas crianças mais ou menos nessa faixa etária. E o que é divulgado como uma brincadeira, não é? Como um desafio, levou a Organização Mundial da Saúde em alerta e também até incluiu o termo jogos perigosos, né, na classificação internacional de doenças, o CID, não é, que é justamente esse distúrbio a que a gente está tratando aqui no Manhã Bandeirantes, um padrão de jogo online ou offline que aumenta consideravelmente o risco de consequências, né, prejudiciais à saúde física, mental do indivíduo, colocando as pessoas também ao seu redor em risco ou levando então à morte. Não é importante a gente tratar aqui também nessa entrevista o papel dos pais, do pai, da mãe e dos responsáveis, porque é muito difícil entender qual que é o limite, até onde o pai pode, a mãe pode ter acesso ao celular, às senhas, às redes sociais, como lidar com isso dentro de casa, conversar abertamente. Às vezes o filho é mais retraído, é mais fechado, é tímido, não leva os assuntos, né, para o debate dentro de casa. Como os pais podem agir nesse caso, hein, doutora? Eu penso que os pais precisam agir em duas direções. Na primeira delas é na linha da proteção a essa criança. E a segunda linha é na linha da educação dessa criança. Porque imagina uma criança de 8, 9, 10 anos ainda não tem controle do impulso. Esse controle vai se concretizar no nosso cérebro lá por volta dos 18, e olha lá, né? Hoje em dia já tem pesquisas falando que 25. Então, a criança muito pequena, ela é impulsiva e ela ainda não tem discernimento daquilo que é certo ou errado. Então, vamos pensar assim, primeiro tem que ter a proteção. Os pais precisam tirar da linha de frente aquilo que pode causar algum mal ao seu filho. Quando a gente fala de redes sociais, quando a gente fala de celular, né, de tecnologias no geral, TV, computador, celular, é importante que esse acesso dessa criança seja supervisionado e que ele tenha um tempo. A criança não pode ficar horas e horas a fio vendo feeds, né, nas redes sociais ou então jogando nas redes sociais. Isso não é bom para o cérebro dessa criança que fica viciado, fica restrito só a esse universo. Né? A criança precisa ter outros universos de descoberta. Então, o primeiro passo, menos tempo de rede social, menos tempo de tecnologia. A outra coisa, controle e fiscalização. É muito importante que esses pais estejam de olho, vejam o histórico do que a criança está pesquisando, do que ela assistiu, que coloque controle, ferramentas de controle parental. A gente tem hoje em dia várias ferramentas possíveis que esses pais podem ter acesso. A partir dessas ferramentas, eles vão restringir um tipo de conteúdo, mas também vão saber que tipo de palavras, que tipo de pesquisa essa criança está fazendo. É preciso também estar por perto. Muitas vezes as crianças dão um perdido nos pais. Ela
não olha ali no celular do pai e da mãe que sabe que tem controle parental e vai pegar os dos avós que não tem. Então precisa estar sempre por perto quando a criança estiver acessando esse universo, que é um universo imenso, né? As redes sociais nos proporcionou isso, mas também trouxe riscos enormes. Na outra linha, a linha da educação, que eu falei em duas direções, né? Proteção e educação. É importante que esses pais preparem esses filhos para ter discernimento, para diferenciar o que é certo, o que é errado, para aquela família, para aquela criança, naquele momento de vida dela. E uma coisa que eu sempre falo para os pais, quando eu atendo aqui em consultório, é muito importante a gente ensinar nossos filhos a argumentar. E a gente faz isso quando a gente escuta nossos filhos, quando a gente ouve, quando eles pedem alguma coisa, ouve qual é o argumento que ele tem. Uma criança de 3, 4 anos vai argumentar de uma forma, uma criança de 8, de 9, de 10 de outra, um adolescente de outro, mas é sempre importante incentivá-lo a argumentar. Por que isso? Porque é o senso crítico que vai sendo desenvolvido. E é um jeito que ele também vai desenvolvendo de se proteger daquelas pessoas ou daqueles grupos, né, que podem de alguma forma pressioná-lo. E sempre ensinar para os filhos que o que é escondido dos pais não vai fazer bem. Essa é uma frase que eu aprendi quando eu era criança, que se for escondido é porque não vai te fazer bem. E eu vejo que ela cabe até nos dias atuais na educação dos filhos. E para fazer isso, precisa ter tempo de qualidade com esses filhos. É o que a gente vê que hoje em dia é cada vez mais difícil. E ter a disposição de ouvi-los, né, de escutá-los. Doutora, a proibição, então, pelo que eu estou entendendo, não é um caminho. Pode até ser pior, porque se não for com o celular, com o próprio celular, vai ser com os dos avós, do amiguinho na escola, de alguém que encontrar na rua. Então, a proibição não é um caminho. O caminho é a conversa, é o debate, é instruir, né, da melhor forma e ter o acompanhamento, né, as senhas, o compartilhamento daquela rede social, ver o histórico dessa criança. É por aí. Exato. É por aí. É por aí. Proibir nunca é a melhor alternativa. Na verdade, até os 3 anos, o ideal seria que as crianças não tivessem contato com nenhuma rede social, com nenhuma tecnologia no geral, né? Celular, iPad, computador. Mas é muito difícil no mundo que nós vivemos. Todas essas tecnologias, elas tomaram um lugar importante. Às vezes elas são a babá daquela criança, quando os pais saem, e às vezes elas são brinquedos, né? Porque as crianças também se divertem e nossos filhos não podem ser ETs no momento de vida onde eles estão vivendo, mas até os 3 é indicado que as crianças não têm acesso. Depois dos 3, ela pode vir a ter acesso, se essa família assim quiser, mas com tempo restrito. Só a partir da adolescência que o adolescente vai poder ter um tempo maior, justamente porque ele vai ter também um corpo mais preparado para isso, um cérebro mais preparado para isso, olho mais preparado para isso, porque a gente também vê que as crianças hoje em dia também precisam usar mais óculos, porque desde cedo estão expostas a esse tipo de luz, né, desses novos chips, dessas tecnologias. Ou seja, é preciso um cuidado constante. Tem perigos novos surgindo na nossa sociedade e a gente precisa aprender a lidar com esses novos riscos. Lá na época da Idade da Caverna, o perigo era a cobra, os dinossauros, sei lá o quê, né? Hoje em dia, esse perigo está nessas novas tecnologias, nas novas invenções que nós mesmos criamos. E faz parte da nossa evolução. Doutora, eu volto a falar aqui no Manhã Bandeirantes, né? A gente está conversando com a doutora Raquel Fernandes, que é psicóloga, para repercutir e até ajudar os pais e responsáveis. A gente está falando do caso da menina, não é, de 8 anos no Distrito Federal, a Sara Raíssa Pereira de Castro, que morreu após ter inalado um desodorante, não é? E a principal linha de investigação da polícia é que a menina tenha participado de um desafio na internet que levou ela a incentivar, que a incentivou, na verdade,
verdade, ela inalar esse desodorante, né? O celular, o aparelho está sendo periciado agora e a gente vai acompanhar a investigação e os desdobramentos, né? Mas eu volto a falar aqui no Manhã Bandeirantes de uma série que agora tá, né, já viralizou, ganhou o mundo, né? E ainda bem mesmo, que é um assunto importantíssimo, que é a série Adolescência da Netflix. Até li uma notícia de que escolas no Reino Unido vão disponibilizar essa série para que os alunos possam assistir em sala de aula. É claro que a temática é um pouquinho diferente dessa que a gente está tratando aqui, desse caso específico, desse desafio, mas ainda assim fala da importância, né, dos pais terem esse olhar diferenciado para com os filhos. O que eles fazem no online e no offline, os grupos de amigos, os fóruns dos quais eles participam, o que eles falam e fazem nas redes sociais. Exato. Tudo, qualquer coisinha é um indicativo, né, de que algo ali pode não estar certo, né? Um emoji, uma reação, páginas que seguem, curtidas, tudo isso precisa ser acompanhado de perto dos pais. Eu acho que essa série, essa pauta, ela vai ao encontro do que a gente está debatendo e discutindo aqui, não é? Existe um otimismo da senhora que trata disso no consultório, de que a partir dessa série que viralizou e que as escolas também vão passar a tratar, né, em sala de aula, possa ter alguma melhora e que casos como esse que a gente está trazendo hoje aqui não aconteçam mais, doutora? Eu penso que sempre que o assunto vem à tona, né, a série, eu acho que tem tudo a ver com o que aconteceu aqui, porque a gente está falando aqui de riscos que esse mundo desconhecido e online trazem para as nossas crianças e nossos adolescentes. A série fala disso, fala de como as crianças se relacionam, sobre como elas fazem suas escolhas. A série fala também sobre violência, sobre agressividade, como lidar com essa agressividade. E a série fala de um assunto que eu acredito que deve cruzar nas duas histórias, tanto na história da Sarah quanto na história lá do garoto da série, que é a solidão dessas crianças em meio a esse mundo tão enorme que tem nas redes sociais. As crianças estão muito solitárias, jogadas nesse mundo. Não conheço nada da história da Sarah, não estou fazendo nenhum tipo de julgamento aqui à família, muito longe disso, mas estou dizendo de uma maneira geral. Nossas crianças estão cada vez mais ligadas nas redes sociais e cada vez menos conectando e tendo trocas que vão ser extremamente importantes e efetivas para a formação desse sujeito. Eu penso, você me perguntou se a série traz o tema, a discussão e se isso vai ser bom. Eu acredito que sim. Todas as vezes que temas como esse pode ser discutido de uma maneira geral, viral, como eles falam, né? Eu penso que traz a reflexão e traz para a gente a oportunidade de falar sobre como é importante a gente se adequar a esse novo mundo, a conversar com os amigos dos nossos filhos, a saber quais são os termos que são usados, quais são as brincadeiras do momento, porque brincadeiras não são brincadeiras, né? São jogos perigosos. Jogos como esse já existem há muito tempo. Um tempo atrás a gente viu o jogo da baleia, depois a gente viu o jogo do enforcamento com algum objeto aqui no pescoço, né? Cada hora é um jogo diferente, uma nova proposta, mas para algo igual, o controle, né? Um controle de um número grande ali de criança e adolescente. São pessoas ali por trás disso, querendo fazer com que, de alguma forma, se sintam poderosos, né? Uma coisa que eu fico pensando também, que eu acho que é importante, que essas plataformas que vinculam, né, esse tipo de jogo precisam criar novas formas de excluir esse tipo de jogo perigoso, porque se a gente for pesquisar, desde 2017 tem crianças morrendo nessa faixa etária, entre 8, 10 anos, por esse mesmo jogo. De lá para cá, quanto tempo se teve para tirar isso de circulação? Por que não foi tirado? A gente sabe que quando joga na rede social, isso é uma coisa que fica de difícil controle, mas essas plataformas têm o poder para isso. E é importante que
a partir de histórias como a da Sara, como do Brian, de 8 anos, lá de Valinhos, do João Vitor, de 10 anos, lá de BH, da Adriele, de 7 anos, de São Bernardo, aqui em São Paulo, seja pensado novas formas de lidar também com essa falta de limite que existe nesse mundo, né? Nesse mundo online.